18 horas. Notícias de Manaus, Amazonas, Brasil e do mundo. Agora na Mix. Legal, 6 horas, 1 minuto em Manaus. Boa noite pra você em 100,7 na sintonia certa. Você no melhor Mix do Brasil. Eu e ela, Nathalie Moraes. Mais uma edição do 18 horas. Boa noite, Nathalie. Boa noite, Carlão. Uma terça-feira cheia de notícias quentes até às 7 horas da noite aqui no 18 horas. Mix. Não, participe conosco no 18 horas, hein? Além de nos acompanhar, participe também. 994887592 é o nosso WhatsApp que está aí à sua disposição. É isso mesmo, a gente quer saber de você, ouvinte, qual a sua opinião, o que você pensa sobre os assuntos abordados nas reportagens aqui no 18 horas. Manda um alô pra gente agora. Mix. Vamos aos destaques do 18 horas de hoje. Em pleno colapso da saúde, secretário Anuar Samad é exonerado. Ele mesmo pediu para sair na manhã de hoje. Exatamente, Carlão. O Anuar Samad é o 5º secretário de saúde a deixar o cargo em 5 anos de governo Wilson Lima. Nayara Maksud é nomeada pelo governador para comandar a saúde do estado. Tragédia em Parintins. PM mata mulher e filha e tentou matar ainda o outro filho de 17 anos. E ainda hoje você vai saber os bastidores da política amazonense com ela, Cíntia Blink. 6:03, mais uma vez, boa noite pra você na sintonia certa, você sempre aí no melhor Mix do Brasil. Vamos juntos com a informação, com as notícias, os destaques desta terça-feira, 19 de março de 2024, no ar mais uma edição do 18 horas. 18 horas. Olha aí. A crise na saúde fez mais uma vítima. Sim, desta vez foi o próprio secretário de saúde, Anuar Samad, perdeu o cargo simplesmente. É o 5º secretário de saúde do governador Wilson Lima a ser exonerado e, pasmem, o único até o momento a não ser preso pela Polícia Federal. Ele já pediu a saída dele, né, Nathalie? O Anuar Samad, Carlão, né, ele deixa a secretaria no momento em que o sistema de saúde passa por mais um colapso em todo o estado. Falta tudo nos hospitais, né? A gente mostra essa situação praticamente todos os dias aqui no programa 18 horas. Falta do material cirúrgico, passando aí pelos medicamentos, papel higiênico, falta limpeza nas unidades de saúde. As empresas que atuam na secretaria, né, fornecendo aí médicos, enfermeiros, auxiliares de enfermagem, pessoal da limpeza, além dos maqueiros, todos esses profissionais que eu acabei de citar, eles estão aí com os pagamentos atrasados. E isso, Carlão, é claro, reflete aí no caos do sistema de saúde que a gente vem enfrentando todos os dias. É claro e muito claro, né, Nathalie Moraes? É aquela velha história. Entra secretário, sai secretário e a saúde está cada dia pior porque a gestão continua a mesma. Isso porque o governador é o grande responsável pelo colapso na saúde. Simples assim. E não adianta trocar secretário como se troca de roupa e vai resolver. Não resolve. Não resolve mesmo, Carlão. Não tem resolvido até agora, pelo menos, né, cara? 5 já se passaram, né? Exatamente. Então é uma situação muito grave, porque o problema é muito mais profundo, né? É um grande esquema empresarial que se montou ali dentro da Secretaria Estadual de Saúde, que não coloca a qualidade do serviço como prioridade. Salvar vidas não é uma prioridade do governo Wilson Lima. A gente já provou isso, né? Muitas vezes aqui no programa. Salvar vidas, melhorar o atendimento nos hospitais não é prioridade dessa turma que está aí à frente da saúde no nosso estado. O que esse grupo visa hoje, Carlão, infelizmente, é somente ganhar dinheiro, muito dinheiro. Ganhar milhões aí fazendo contratos milionários à custa do sofrimento de nós, amazonenses, dos pacientes. Nathalie, tudo que foi feito na saúde pelo atual governador não deu certo até agora. Comprou ventiladores pulmonares a preços superfaturados, foi numa loja de vinho, inclusive. Superfaturou compras e contratos durante o pico da pandemia de Covid e teve 4 secretários de saúde presos pela Polícia Federal. O próprio governador Wilson Lima, inclusive, foi alvo de busca e apreensão no gabinete dele no Palácio do Governo e também na residência, na sua residência. Não foi uma vez só, inclusive, foram 2 vezes.
Wilson Lima virou réu num processo acusado de liderar uma organização criminosa que desviou aí recursos da saúde pública no nosso estado. Ele atrasou o pagamento dos profissionais de saúde, deixou crianças morrerem na fila de espera por cirurgias, deixou o sistema colapsar por 4 vezes. Contratou enfermeiros e auxiliares de forma direta, usando um termo de ajuste de conduta, um ataque, e também, não deu certo. Exatamente. E o pior, hein, Nathalie, ouvintes, o governador diz que gastou só no ano passado mais de 5 bilhões de reais na saúde, só na saúde, 5 bilhões de reais. Dinheiro que, se usado corretamente, colocaria a saúde do Amazonas como uma das melhores do país. Não estaria faltando esparadrapo, por exemplo, né? Mas como todo esse dinheiro aí, mais de 5 bilhões de reais, foram usados sem critério, sem o mínimo de gestão, não melhorou. É claro que não, a qualidade do serviço. Muito pelo contrário, tudo tem piorado na saúde do Amazonas ultimamente. É triste, né, Carlão? A gente acompanha aqui todos os dias. Eu, como repórter, recebo todos os dias relatos de centenas, né, de amazonenses que sofrem na pele, né? O fato é que hoje o sistema está novamente colapsado aqui no nosso estado. E isso, a gente aqui do 18 Horas, a gente fala disso diariamente. A gente traz denúncias de quem precisa do sistema de saúde que foi abandonado pelo governo. A gente já trouxe aqui tantas situações, as crianças cardiopatas, jovens, idosos. Ontem mesmo, né, Nathalie? Exatamente, essas crianças, né? 5 crianças morreram esse ano no Joãozinho à espera de uma transferência para o Hospital do Câncer, para o Hospital Secom, que encontra-se colapsado. Então, são pessoas que esperam ali por uma simples consulta com um especialista, por um exame de cateterismo no Francisca Mendes, que está suspenso há praticamente 1 ano, né? Por uma cirurgia eletiva ou também por uma cirurgia de emergência, que muitas vezes não acontece porque o hospital não tem insumos e simplesmente não conseguem. E infelizmente, Carlão, a gente acaba noticiando, né, aqui no programa 18 Horas, mostrando que infelizmente essas pessoas acabam morrendo esperando o que deveria ser dito a eles. E infelizmente não é feito, não é cumprido. Olha, Nathalie, essa crise vergonhosa na saúde resultou então, portanto, na demissão de Anuar Samad. Anuar entregou hoje pela manhã a sua carta de exoneração do cargo. E, Nathalie, você já está há algum tempo, né, acompanhando essa situação de perto. Você está bem por dentro do que está acontecendo na saúde do nosso estado. Toda essa movimentação, Nathalie, está sendo complicada, está cada vez piorando mais. A gente vê umas movimentações, mas você percebe que não são, né, eficazes. Então, o que o Anuar alegou para entregar o cargo, já tem nome, inclusive, que vai substituí-lo, não é isso, Nathalie? Já está tudo encaminhado nesse processo. Conta pra gente mais dessa história, por favor. Já sim, Carlão, né? Como a gente abriu o programa, o secretário de Saúde, Anuar Samad, o ex-secretário agora, né, entregou hoje aí a sua carta de demissão ao governador Wilson Lima. E aí, imediatamente, o governador nomeou a Nayara Maksud, ela que é enfermeira de carreira dos quadros da Secretaria Estadual de Saúde aqui do Amazonas. Ela passou aí no concurso no ano de 2005. E hoje, né, ela é a 6ª pessoa aí na gestão do governador Wilson Lima que assume aí o cargo, né, de secretária de saúde do nosso estado. O Anuar, ele assumiu o cargo em julho de 2021 e é claro, né, Carlão, como a gente começou o programa, ele deixa, né, a Secretaria Estadual de Saúde em uma completa situação de colapso mesmo, né? É uma situação de abandono que vai das unidades menores, que vai ali das UPAs, né, até a central de medicamentos, que sofre com completo abandono, o Francisca Mendes, que já foi hospital referência do coração, a Fundação Secom, que hoje não tem um simples catéter para aplicar aí a medicação, para fazer uma biópsia numa pessoa que precisa de ajuda. A situação de colapso, infelizmente, já atinge todas as unidades de saúde aqui do nosso estado. A gente já recebeu reclamações e denúncias e já mostrou aqui no 18 Horas todas essas
unidades de saúde. Como eu disse anteriormente, né, o Anuar ele assumiu em 2021 e ele deixa agora a SES em meio a uma crise onde as empresas médicas, né, e prestadores de serviços e os trabalhadores que prestam e que levam insumos estão todos com seus pagamentos atrasados. Como a gente disse, né, a falta de materiais atinge várias unidades e aí vale a gente reforçar que lá em 2021, quando o governador Wilson Lima anunciou o Anuar Samad, ele disse que o Anuar faria parte de uma equipe para que pudesse construir e avançar nas estratégias de saúde. Mas aí, Carlão, a gente faz aí esse balanço agora. No que a nossa saúde avançou? Sim. Essa é a questão, né? 5 bilhões de reais. Cadê? Pois é, e aí ao anunciar a nova secretária hoje, o governador Wilson Lima disse que a Nayara Maksud tem aí a missão de dar continuidade a esse trabalho e fortalecer a modernização da rede estadual de saúde que ele vem tentando aí fazer desde o ano de 2019. Em nota, o governador informou que a exoneração do Anuar Samad foi por motivos pessoais e que ele recebeu aí essa carta na manhã de hoje. E aí, Carlão, nas redes sociais, né, agora o ex-secretário de saúde, o Anuar Samad, postou um vídeo, né, fazendo ali toda uma declaração, expondo que ele está saindo, mas que ele continua tendo uma boa relação com o governador Wilson Lima. Mas assim, eu mesma, Nathalie Moraes, tentei inúmeras vezes fazer os questionamentos, tentar entender, né? Vale a gente reforçar também, Carlão, que há poucos dias ele disse que ele não tinha gestão, né, que ele precisava da Cefaz para gerir a demanda, gerir todo o dinheiro que seria aplicado nas unidades de saúde, né, que ele não tinha autonomia, né, para gerir essas unidades e por isso a saúde estava do jeito que está. Mas é bastante complicado. A gente vai acompanhar agora a declaração do Anuar Samad depois que ele deixou aí a Secretaria Estadual de Saúde. Vamos conferir. Estou próximo de completar 3 anos à frente da Secretaria. Assumi um momento muito complicado, todos sabem disso, e com a ajuda de todos conseguimos estabilizar a saúde aqui do estado e implementar diversas mudanças e entregas à população amazonense. Mas a vida é feita de ciclos e este meu ciclo, como secretário, termina hoje. Lutei muito por essa secretaria, lutei muito pelo SUS e continuarei lutando. Viva o nosso SUS. 18 horas. Nós ouvimos aí a fala, né, do ex-secretário de saúde do estado, Anuar Samad, né, o médico Anuar Samad, que deixou aí a Secretaria de Saúde depois de 2 anos no comando. E aí, né, como eu disse, o governador disse que ele entregou a carta e que alegou que por motivos pessoais ele não estaria mais à frente da Secretaria Estadual de Saúde. E aí, ao anunciar a nova secretária, o Wilson Lima confirmou que ela, inclusive, já atuou em outros cargos, como secretária executiva adjunta de políticas da saúde entre os anos de 2019 e 2022. Inclusive, Carlão, a enfermeira, né, Nayara Maksud, já foi, né, diretora do Hospital Francisca Mendes. Ela geria o Francisca Mendes em meio a essa crise. Vale a gente frisar, né, que o Francisca Mendes, desde 2019, desde a crise das crianças cardiopatas, nunca mais voltou a ser o mesmo. E aí ela esteve à frente lá do Francisca Mendes até julho de 2023 e até ontem a Nayara Maksud, a nova secretária de saúde do estado, respondia como coordenadora do complexo regulador do Amazonas, né? É claro que a gente deseja que ela faça um bom trabalho, até porque a gente sabe que quem acaba sofrendo são as pessoas que estão lá na ponta, somos eu, você, o nosso ouvinte, Carlão, que precisa de atendimento quando vai a um SPA, quando vai a um hospital de urgência como o 28 de agosto, o João Lúcio, tantos outros que a gente mostra aqui no programa. E aí, para falar um pouco mais sobre essa saída do Anuar Samad e a nova secretária de saúde, a Nayara Maksud, eu conversei com o deputado estadual Wilker Barreto, ele que é presidente da Comissão de Saúde da Assembleia Legislativa aqui do nosso estado. Vamos conferir. Olha, a saúde do Amazonas, literalmente, encontra-se na UTI. E eu posso lhe dizer que agravada pela permanência e saída tardia
de um secretário de saúde, agora ex-secretário no ar, que na última reunião da Comissão de Saúde da Assembleia assume publicamente que não sabe fazer pagamento. Imagina, um gestor que não tem capacidade gerencial. Não me assombra a saúde do Amazonas estar nos níveis tão alarmantes, com toda a cadeia de fornecedores em atraso. E um estado que gastou 4,5 bilhões de reais com saúde do seu orçamento em 2023. A pergunta é, se nós estamos sem qualidade no serviço, com atraso de salário, para onde foi esse recurso? É com base nessa materialidade que eu estou insistindo na CPI da saúde, que não consegue avançar na Assembleia, porque o governador tem uma maioria na casa. Mas quem está pagando com a própria vida é a população. Eu preciso dar um voto de confiança à secretária que assumiu, a Nayara, que ela possa vir a esta casa o mais rápido possível expor a problemática da saúde e como vai enfrentar essa crise. Porque eu bato na tecla, para administrar tem que ter preparo e tem que ter formação. E eu espero que ela possa entender que ela assume uma situação muito difícil. Dívidas bilionárias de 2023 e uma saúde que já começa o ano se arrastando. 18 horas. Carlão, ouvintes, né? Nós ouvimos aí a fala do deputado estadual Wilker Barreto, que é ele que é presidente da Comissão de Saúde da Assembleia Legislativa aqui do estado. E assim como ele disse que a Alian está de portas abertas aí para a secretária falar como ela vai gerir em meio a essa crise, em meio a esse colapso da saúde aqui no nosso Amazonas, a gente também, né, deixa aberto aqui o espaço no programa 18 horas para que ela venha trazer esses esclarecimentos para os nossos ouvintes. Carlão. Ok, Nathalie, 6h18, você no melhor mix do Brasil. 18 horas. Olha só, e a crise na saúde que resultou na queda do secretário da pasta na manhã desta terça-feira. Tem mais uma triste história de negligência e abandono, relatada inclusive no 18 horas. Uma criança de 5 anos, ontem nós comentamos isso, Nathalie, internada no Hospital Joãozinho com um tumor no cérebro, aguarda 2 meses para ser transferida para outro estado. É uma situação lamentável, Carlão. Ontem, né, quando eu recebi essa denúncia, eu te confesso que eu fiquei bastante emocionada em conversa com a família por conta dessa espera muito longa, né, por exames, por resultados. É uma criança de 5 anos que realmente está lutando para sobreviver. E a repórter Odiné Araújo conversou com a família e traz pra gente agora os detalhes. A história que o 18 horas conta hoje é daquelas que não se queria contar, mas infelizmente é necessário. Há 2 meses, o menino Heitor Gabriel Souza Brasil, de 5 anos de idade, natural de Boa Vista, em Roraima, está internado em Manaus, no Hospital Joãozinho, com um tumor na cabeça que cresce a cada dia. Em janeiro, a família estava em Manaus com parentes, quando no dia 14, Heitor Gabriel amanheceu com problema nos olhos. A família o levou ao Hospital Joãozinho e o oftalmologista detectou uma massa estranha nos olhos e pediu exame de ressonância magnética. Aí começou o drama da família para conseguir fazer o exame na rede pública de saúde. A ressonância foi realizada no dia 24 de janeiro e comprovou a existência de um grande tumor no cérebro. No dia 23 de fevereiro, um mês depois, Heitor Gabriel foi submetido a uma angiorressonância que comprovou que o tumor praticamente dobrou de tamanho e já começava a causar fraturas no cérebro. De acordo com o Anderson Brasil, pai de Heitor Gabriel, a criança perdeu a visão, a fala, a capacidade de respirar pelo nariz e a mastigação. Para falar a verdade, palavras assim que a gente não gosta de dizer, né? O meu filho tá parecendo um defunto já. O olho dele tá inchado, a carne assim do lado tão cobrindo a bolinha preta do olho dele.
o tumor tá querendo sair, né? Não sabe por onde. A família foi orientada a procurar o Hospital Secom, mas de acordo com o Anderson Brasil, no Hospital do Câncer tem médico especializado, mas faltam equipamentos. Sem estrutura no Secom, Gabriel foi encaminhado para tratamento em outro estado. A família entrou em contato com o Hospital do Câncer em Barreto, São Paulo, mas Gabriel precisava de uma biópsia que só conseguiu fazer no último dia 13 de março. E o resultado ainda não saiu e pode demorar até um mês, para desespero da família. Meu filho fez 2 meses e agora que vieram fazer a biópsia dele, e sendo que foi diagnosticado bem no começo, né, que era um tumor, porque não fizeram desde o início, não pediram, né. No Joãozinho, eles não fazem cirurgia, o centro de referência, que é o SECOM, eles não têm o material. Como é que um governo desse fica desse jeito, né, deixa o pessoal, né, a mercê, a morrer no leito. O 18 Horas tentou contato com a Secretaria de Saúde do Amazonas para saber o motivo de tanta demora para atender a um caso tão urgente, mas até o fechamento da reportagem, eles não enviaram resposta. Odinei Araújo para o 18 Horas. Você está ouvindo 18 Horas. Agora 6h22. Você no melhor Mix do Brasil. Olha só, hein? Hoje teve a operação da Polícia Federal aqui em Manaus. Desta vez para cumprir 5 mandados de busca, prisão temporária e 5 mandados de busca e apreensão. A polícia investiga a associação criminosa de falsificadores de documentos utilizados para fraudar benefícios previdenciários de auxílio reclusão. Olha, Carlão, quando a gente acha que a gente já viu de tudo, né? Os criminosos inventam novas habilidades. E o repórter André Meirelles acompanhou a entrevista coletiva e tem mais informações pra gente, né? Pra falar sobre como é que esses criminosos fraudavam esse benefício previdenciário de auxílio reclusão. Boa noite, André. Então, as pessoas presas hoje, como é que elas falsificavam esses documentos, principalmente de pessoas que nunca estiveram presas, é isso? Muito boa noite, Nathalie Moraes, boa noite, Carlão, e boa noite aos nossos ouvintes, ligado aqui na 100.7 na Mix, e também pode nos acompanhar nesse momento pelo YouTube. Olha só, tem as investigações aí da Polícia Federal, né? E conforme essas investigações, foi feito um levantamento a partir do cruzamento de informações. Essas informações, elas foram realizadas pelo relatório de informação do Núcleo de Inteligência Previdência do Ministério da Previdência Social, né? Que indicaram que o auxílio foi solicitado com data retroativa, uma data antiga, por meio de documentação falsa e adulterada, né? Normal aí quando se trata aí da gente falar de organizações criminosas que sempre estão buscando inovar, e as pessoas aí que não têm um básico de um conhecimento, né, dessas de informática, de internet, dessas coisas no geral mesmo, acabam sendo vítimas aí dessa situação. Mas nesse caso aqui, os próprios criminosos, eles até começavam a burlar o sistema aí para tentar fraudar aí esses documentos. Tudo isso em busca, claro, nada mais, nada menos do que de dinheiro, né? A investigação identificou que o grupo utilizava declarações falsas, adulteradas de reclusão, exersão de contrato de trabalho e inverídico em carteira de trabalho e previdência social, e informação de vínculos empregativos fraudulenta, né? Conforme a Polícia Federal, essa associação criminosa solicitava então a data da reclusão do instituidor para então fazer a justificativa de um recebimento maior ainda daquele auxílio, né? E para ficar recebendo aí esse dinheiro todo mês, né? Agora a gente vai acompanhar a fala do delegado, é o Diego Barroso. Ele está à frente dessas investigações, dessa operação, e hoje também ele falou durante uma coletiva de imprensa que aconteceu na sede da Polícia Federal hoje, né, pela manhã. E ele é o chefe de repressão a crimes previdenciários da Polícia Federal, e ele vai falar aí mais desse detalhe sobre essa operação, né, chamada Falsi Captive, né, em que hoje foram cumpridos, inclusive, aí durante a operação, 5 mandados de prisão temporária e 5 de busca e apreensão, né, uma operação onde esse grupo criminoso, essa organização, ela é uma organização criminosa porque a gente fala assim, não é aquela organização que acontece só um estado, né, a organização que atua em todo o Brasil, e dessa vez os estados que
foram vítimas desses fraudes aí, além aqui do estado do Amazonas, também em Minas Gerais e Paraná. Vamos conferir a fala do delegado. Isso nome falso captivo, né? São falsos presos. Então, alguns auxílios, em sua maioria solicitados, eram pessoas que nunca foram presos, mas com a falsificação dessas certidões dos órgãos públicos responsáveis por emiti-las, eles acabavam angariando essas reclusões, né? Então, eles cooptavam famílias, né? Com que alguma mãe, né, com filhos menores de baixa renda, né, e não importando ou não se o pai estava preso ou não, eles conseguiam fazer essa falsificação e edição de documentos para solicitar essa reclusão. Então, no estado do Amazonas e Manaus foram 3 mandados de prisão e 3 mandados de busca e apreensão, e em Minas Gerais foram um mandado de prisão e busca e apreensão, e no Paraná também, né, referente à mesma associação criminosa, foi cumprindo esses mandados de busca e apreensão e prisão, né. Correlata a instauração da operação, né, foi feito algumas apreensões de bens, né, dos envolvidos no crime. Contas bancárias foram feitas as indisponibilidades dessas contas bancárias dos envolvidos também, e o compartilhamento dessas provas, até porque o órgão, que é o INSS, é o autor desse pagamento, ele terá que fazer as questões das investigações administrativas, né? 18 horas. A gente ouviu a fala aí do delegado Diego Barroso, chefe de repressão a crimes previdenciários. Ele estava falando aí sobre a operação que investiga e cumpre mandados de prisão relacionados a uma associação criminosa de falsificadores de documentos utilizados para fraudar benefícios previdenciários de auxílio reclusão, né? Segundo a Polícia Federal, os elementos indicam também um possível prejuízo aproximado até a última consulta das autoridades de R$1.500.000. Olha só, os alvos da operação podem responder pelos crimes de associação criminosa, estelionato previdenciário, falsificação e uso de documentos falsos, com penas que podem chegar a mais aí de 21 anos de prisão. Quase a máxima, né? Quase a máxima aí para essas pessoas aí que, né, gostam de cometer esse tipo de crime aí. Então é isso, Carlão e Nathalie. Homicídio. Valeu, meu queridão. Agora são 6h28, você no melhor mix do Brasil. 18 horas. Agora nós vamos falar de política amazonense. Nós vamos lá, trazendo as novidades dos bastidores, inclusive, da política, com Cíntia Blink. Olha só, Blink, parece que o PL fechou, com o deputado Alberto Neto, e ele vai ser aí o pré-candidato à prefeitura de Manaus pelo PL. Procede essa informação? É nova essa, né? Boa noite, Carlão. Boa noite, Nathalie. Todo mundo que tá com a gente no 100.7. Boa. É novíssima. Eu achei até que ele não ia deixar a gente falar aqui de tão agora que ele postou, mas deu tempo até de pegar o áudio ali, o vídeo que foi postado. Foi postado há pouquíssimo tempo um vídeo em que aparece Alfredo Nascimento, que é o presidente do PL no Amazonas, capitão Alberto Neto, que agora sim, pré-candidato a prefeito pelo PL, e Bolsonaro, ex-presidente do Brasil, aparece ali como quem chancela, né, esse momento, quem fala, olha só, esse aqui é o nosso mais que pré-candidato. Ele chega a falar essa frase exatamente. Tem uma pessoa que não aparece no vídeo, mas vamos primeiro ouvir o que foi dito? Ator de Manaus, estou com o Alfredo aqui, o presidente estadual do PL, e também o capitão Alberto, nosso mais que pré-candidato, né? Pré-candidato de letra minúscula para disputar a prefeitura de Manaus. Então desejo boa sorte e digo a vocês todos manauaras, é uma grande opção, uma pessoa que realmente se desponta como um novo sangue da política desse município. Boa sorte a você. Tenha sucesso. Obrigado, capitão João. Obrigado, presidente Alfredo Nascimento. É uma honra estar representando o Partido Liberal, representando o presidente Bolsonaro na cidade de Manaus. E eu tenho certeza que juntos vamos fazer um grande trabalho. 18 horas. Aí nós ouvimos, você ouviu falar o ex-presidente Jair Bolsonaro, capitão Alberto Neto, agora
oficialmente pré-candidato pelo PL, e Alfredo Nascimento, que é o presidente do PL no Amazonas. Esse vídeo, com menos de 20 minutos postado, ele estava com quase 1.000 curtidas. Olha aí. Então, nada de vice ainda, né? Eu tô antecipando aqui. Exatamente. Já, você vê que no vídeo não aparece uma pessoa ali? Sim. Coronel Menezes não aparece nesse vídeo. Eu mandei uma mensagem para dizer: oi, o senhor esqueceu de ir, o que aconteceu, como é que tá? Porque o que era anunciado é chapa puro sangue. Sim. Talvez ela não venha tão pura assim, pelo visto, né? Vai vir misturado. Exatamente, vai rolar uma mistura, porque Coronel Menezes não me respondeu ainda, não sei se ele vai responder. Se responder a tempo, eu corro aqui para contar, porque vocês merecem saber essa. É ele que tá flertando com outros parceiros. Com outros, né? Tava segurando a mão de Roberto Cidade aí outro dia, levantando, né? Lá no sábado. Esse que não anunciou exatamente que é pré-candidato, mas com toda a pinta de que será. Carlão, Nath. Beleza. Blink, então conta pra gente. Não deu certo a investida do prefeito Davi Almeida de ir aí pro PL, o partido do Bolsonaro? Não deu, né? Não. Pois é, como vimos, nada feito para Davi Almeida no PL. Então, Davi Almeida segue com quem Foi ele que decidiu ou decidiram por ele? Essa você não... Eu penso que ele que decidiu. Pela conversa de bastidores, a decisão ficou na mão de Davi Almeida. Sim. E Davi escolheu continuar caminhando com Omar Aziz e Eduardo Braga, que são os senadores que estão junto com Davi Almeida, né, nesse momento. Sim. E na eleição. E ele está falando bastante de eleição, viu? Davi Almeida fez aí uma reunião com pré-candidatos do interior e outras pessoas do partido do Avante, que ele continua no Avante. Boa. E pelo que a gente está vendo, ele não fechou com o PL nem com algum partido de direita. Ele segue com o PSD, alianças, né, com o PSD e MDB de Omar Aziz e Eduardo Braga. A gente sabe então que pode ser que venha aí um vice indicado por Omar Aziz. Olha. E aí cogita-se o nome do deputado Sidney Leite. Mas claro que a gente tem que deixar a coisa caminhar para poder trazer a informação com mais precisão aqui, mas cabe a mim trazer bastidores, então é o que está sendo dito. Nath, Carlão. Beleza, olha, Blink, o julgamento do processo de cassação do deputado federal Silas Câmara foi novamente no Tribunal Regional Eleitoral adiado, não é isso? De novo, né? Exatamente. Eu já chamei ele de Highlander da Justiça Eleitoral, né? Não é à toa, não. Ele é mesmo. Que não acontece? É a primeira vez que ele passa por essa situação, né? Inclusive. Nem a segunda. Nem a segunda, ali. Silas Câmara, ele foi cassado aquela primeira vez, certo? Dentro do Tribunal Regional Eleitoral. Só que ainda cabia recurso. É nesse recurso que está tendo esse impasse de, olha, talvez não deva ser cassado realmente e tal. Esse recurso é o momento da defesa dizer, olha, essa decisão foi assim, mas vamos rever isso. E o juiz Pedro Araújo, que é o relator do caso, ele aceitou um dos argumentos da defesa, que fala que o Ministério Público Eleitoral deu para Silas o trabalho de provar que ele era inocente, quando na verdade o Ministério Público quem deveria trazer as provas de que algo de errado foi feito. Então, por isso, o juiz mudou o voto dele para parcialmente, ele não deixou totalmente a cassação. Sim. Ele disse que era parcialmente a favor da cassação. Eu não sei o que é isso, caça mais ou menos, eu não entendo, mas foi o voto. E aí o que acontece? Outros juízes falaram e o juiz Marcelo Pires Soares pediu vista, que é quando ele pede os autos para olhar melhor o processo e trazer em outro momento. Pediu vista, então suspendeu ali, esse assunto continua, o assunto do julgamento do recurso segue, mas a gente ainda não tem uma decisão final. Sim. Blink, conta pra gente, tá confirmada aí a cassação do vereador Antônio Peixoto do partido Agir? Pois é, o que estava acontecendo? Ele só não perdeu o lugar lá na Câmara porque ele entrou com uma liminar para suspender a cassação dele. Ou seja, ele até foi cassado, até perdeu, mas como ele ainda cabia recurso e tudo isso, a liminar estava em vigor e ele não perdeu a cadeira na Câmara Municipal de Manaus. O que aconteceu? Essa liminar caiu. Por isso, agora sim, ele perde a cadeira na Câmara Municipal de Manaus e entra Isaac Tayá, que foi quem entrou com recurso para suspender essa liminar. E a gente, ainda pode acontecer dele voltar e tudo mais? Pode, mas é muito remoto.
a partir de agora. E a gente segue acompanhando para ver se... De perto. Não te despede, Blink, pera, né? Vamos, depois daquele... com saudade? Depois daquele polêmico vídeo, né? Aí que tá dando o que falar, que a gente acabou de mostrar, né? De passar aqui no 18 horas. Voltando lá ao assunto do PL, Amon Mandel, Roberto Cidade e Davi, com toda essa situação, estão tendo que refazer as contas? Ah, sem dúvida, tem gente preocupadíssima. Com certeza. Tem gente refazendo as contas, tem gente refazendo alianças, tem gente repensando o que vai acontecer, porque agora nós temos aí um candidato de direita com o apoio de Bolsonaro. Vamos lembrar que Bolsonaro tem, já saiu em pesquisa, que ele tem poder de mudar um voto ou de influenciar um voto, enfim, de quem é apoiador dele. Então, quem ele indicar tem sim um super cabo eleitoral em Manaus. Tem pesquisa que fala que até 50%, metade da população que apoia ele, pode ir com o candidato que ele também apoia, que ele disser para votar. Então, isso tem uma relevância, né? Assim que sair a próxima pesquisa, eu imagino que a gente vai conseguir ter acesso ao impacto, porque antes, capitão Alberto Neto, ele estava ali como possível pré-candidato, talvez, e tudo isso. Agora não. Agora ele é pré-candidato ao lado do ex-presidente Jair Bolsonaro, dizendo ali que, olha, esse aqui é meu candidato. Então, isso tem uma força. Essa jogada foi concluída, então mexe no tabuleiro, né? Resumindo o processo. Sem dúvida, Fechou, mexe. Blink? É isso. Tem mais alguma aí, Nathalie? Não, agora pode se despedir, Blink. Fique à vontade. Vocês me aguentam um tempo, mas não muito, né? Entendi. Tá bom. Eu volto amanhã com mais informação. Valeu, Blink. Agora 6h37, você no melhor mix do Brasil. 18 horas. Olha só, tem participação do ouvinte aqui em 100,7. Nós falamos, né, sobre a saúde do Amazonas, fizemos uma matéria, conversamos muito a respeito e um ouvinte participou aqui e mandou um áudio pra gente. Foi o Joabes comentando sobre a saúde no Amazonas. Vamos conferir. Fala 18 horas, Jobs aqui na BR-174 ouvindo vocês aí. Oi. Então, esse problema da saúde aí é uma vergonha para a sociedade amazonense. É uma vergonha para nós. Pode trocar a secretária, pode botar até o Glaucio Valéria aí, não sei nem falar, que não vai resolver. Enquanto essa gestão tiver aí, não vai resolver. Esse governo sempre vai dizer que não tem dinheiro, que não tem verba. Esse dinheiro só vai aparecer aí quando tiver pertinho do final do mandato dele, que ele vai querer investir para disputar para Senado, e mais uma vez a gente vai ser burro. Vamos votar nele e é isso. Infelizmente estamos ferrados, saúde tá ferrada, segurança tá ferrada, tudo tá ferrado e a culpa é nossa. Espero que a gente tenha memória suficiente para lembrar isso em breve, hein? Valeu, tamo junto! Valeu! 18 horas. Participação do Joabes aqui em 100,7, Nathalie. Valeu, Joabes, pela participação. E olha, Carlão, a gente também recebeu aí alguns comentários na live do programa 18 horas no YouTube, né? Como a Mona Lisa aí que te desejou boa noite. Carlão dá boa noite pra Mona Lisa. Boa noite, a Mona Lisa Freire. Mona Lisa Freire. Exatamente. E o Luan Frank, o Saraira, né? Que escreveu aí, boa noite. Alguém poderia me explicar qual que é a função do Tribunal de Contas do Estado e o porquê que o governador faz o que quer com o dinheiro do Estado? Essa é a pergunta que eu também me faço. Lufranquio, né? Saraiva. Valeu, Lufranquio. Valeu, Mona Lisa Freire. Valeu, eu, Joabes. Participe também, 994887592, valendo a sua participação aqui no 18 horas. Olha só, o Amazonas registrou o maior aumento do país, hein? Nos preços da gasolina e álcool no início de março, Nathalie. Dói no bolso, né, Carlão? É sofrido, viu? E a média do preço do litro da gasolina foi de R$ 6,15 no início de março, enquanto a média do álcool foi para R$ 4,27. O repórter Felipe Távora traz mais informações aí sobre esse aumento. Vamos conferir. A
alta do preço da gasolina no Amazonas foi de 3,2%, segundo a última análise do Índice de Preços Indirect Ticket Log, o IPTL, cujo levantamento consolida o comportamento de preços das transações nos postos de combustível. O Amazonas também registrou o aumento mais expressivo em álcool. Para o economista Orígenes Martins, um dos motivos por trás do aumento dos valores da região amazônica está relacionado aos custos com logística de transporte. Desde o final do ano passado para o início desse ano, começou a ter um probleminha que veio complicar a nossa situação, que foi uma briga de concorrência entre os donos de postos, alguns querendo diminuir preço para ganhar cliente, e com isso, quando o estoque diminuía, que vinha um novo estoque, eles eram obrigados a aumentar o preço por não ter condições de pagar esse novo estoque, e com isso eram obrigados a aumentar o preço além daquilo estipulado pelo mercado. A média do litro de gasolina no Amazonas ficou em R$ 6,15 no início de março, e a média do preço do álcool marcou R$ 4,27. A última análise do IPTL apontou que o preço médio do litro da gasolina no Brasil fechou os primeiros dias de março em R$ 5,91. O Nordeste fechou o período com combustível comercializado em R$ 5,99. No Sul, o litro da gasolina ficou 0,17% mais barato, contabilizando R$ 5,86. E a média mais baixa foi registrada nos postos de abastecimento do Sudeste, onde o combustível foi vendido a R$ 5,79. A professora do Departamento de Economia e Análise da Universidade Federal do Amazonas, Lenice Benevides, entende que o maior fator para o aumento da gasolina foi a elevação do imposto sobre operações relativas à circulação de mercadorias e sobre prestações de serviços de transporte interestadual e intermunicipal e de comunicação, o ICMS. Ele passou de 1,22 para 1,37 por litro, um aumento de 15 centavos. No caso da gasolina, né? Tem um aumento também do diesel. E isso, né, fez com que nós, consumidores, presenciássemos no posto esse aumento terrível aí da gasolina. Felipe Távora para o 18 horas. Você está ouvindo 18 horas. Legal, 6 horas 43 minutos. Você no melhor Mix do Brasil. Seguimos agora para Brasília, capital federal. Vamos falar com o nosso correspondente lá, o Cadu, Carlos Eduardo. Olha só, Cadu, Bolsonaro, ex-presidente, foi indicado em mais um processo, indiciado no caso, né? Em mais um processo aí. Dessa vez, o que foi que aconteceu com o ex-presidente, Cadu? Boa noite, Carlão. Boa noite, Nath. Boa noite, ouvintes do programa 18 horas. Carlão, o fato do dia foi o indiciamento do ex-presidente Jair Bolsonaro pela Polícia Federal no âmbito daquele inquérito que investiga a suposta fraude na carteira de vacinação dele. A Polícia Federal encontrou indícios de que foi incluída de forma ilegal a informação falsa de que Bolsonaro estava vacinado contra a Covid-19. E com esse dado falso na carteira de vacinação, Bolsonaro conseguiu entrar nos Estados Unidos. Vocês lembram que em dezembro de 2022, né, a vitória de Lula, após a vitória de Lula nas urnas, do fim do ano, Bolsonaro decolou para os Estados Unidos. E Bolsonaro, que foi o beneficiário desse crime, ele foi indiciado por associação criminosa e inserção de dados falsos em sistema de informação, no caso, no sistema do Ministério da Saúde. E além dele, do Bolsonaro, Carlão, outras 16 pessoas foram indiciadas, entre elas
o tenente-coronel Mauro Cid, então ajudante de ordens de Bolsonaro, né, que teria sido o executor da falsificação. O inquérito da PF, Carlão, com esse desfecho, ele segue agora para o Ministério Público Federal, que recebeu do ministro do STF, Alexandre de Moraes, o prazo curto aí de 15 dias para se manifestar sobre o relatório do inquérito, né? Se encaminha ou não a denúncia ao Supremo Tribunal Federal. Esse inquérito vai direto para as mãos do atual Procurador-Geral da República, o Paulo Gonet, que vai ser a primeira vez dele, como novo Procurador-Geral da República, analisar o processo contra Jair Bolsonaro. Então, uma grande responsabilidade. E tudo indica, Carlão, que Paulo Gonet vai dar o encaminhamento da denúncia ao STF e passar a bola aí para o ministro Alexandre de Moraes. E esse inquérito é considerado estratégico para a Polícia Federal porque ele faz parte da trama de tentativa de golpe de Estado que a PF está investigando. A PF vem desatando o novelo sobre toda a história, toda a trama que foi articulada pós-eleições. Então, tudo indica que esse inquérito, essa história, essa aquisição de falsa vacinação fez parte da construção desse projeto para Bolsonaro sair dos Estados Unidos e após essa tentativa de golpe, se ela se concretizasse, ele voltaria dos Estados Unidos para o Brasil e reassumisse o posto de presidente da República. Claro que esse movimento, Carlão e Nath, da Polícia Federal beneficia o presidente Lula, que passa a ter mais essa munição para fazer o que ele quiser, ou atacar Bolsonaro, ou estabelecer algum tipo de trégua com a oposição, porque o governo já aprendeu que as coisas hoje são bem diferentes. A oposição tem uma base muito forte, principalmente nas redes sociais, capaz aí de ressurgir, de revidar com muita força. Foram vários fatos que aconteceram ao longo de 2023 que mostraram isso. Então é importante usar esse poder com sabedoria, saber usar esse poder no timing certo, para evitar que cresça aquela narrativa, né, Carlão, de governar olhando pelo retrovisor. Agora, Carlão, daqui a pouco, às 20 horas, o senador Omar Aziz e alguns senadores que fizeram parte da CPI da Covid vão ter uma reunião com ele, com Paulo Gonet, que é o Procurador-Geral da República, para discutir a possibilidade de retomar as investigações da CPI da Covid. A gente sabe que a CPI da Covid aconteceu lá atrás, em 2021, atacando frontalmente Jair Bolsonaro, seus aliados, o governo Bolsonaro, né, por causa da questão, principalmente da questão das vacinas, e que foi o Bolsonaro, ao final, no relatório final, ele foi indiciado por 9 crimes, né? Entre eles eu cito aí epidemia com causa morte, charlatanismo, crime contra a humanidade, enfim, vários crimes. E nesse inquérito, esse relatório final não foi para frente na PGR por causa do Augusto Aras, que era aliado de Bolsonaro. E agora, com Paulo Gonet à frente da PGR, o senador Omar Aziz espera que os indiciamentos contra Bolsonaro cheguem também ao STF. E a gente sabe que nesse bojo, nesse relatório final da CPI, está lá o nome também do governador Wilson Lima. Então a gente não sabe se também se esse pedido de pressa do senador Omar Aziz inclui também o encaminhamento da denúncia ao STF contra o governador Omar Aziz. Carlão e Nath. Cadu, e hoje, né, a Câmara realmente começou aí a debater o projeto de lei que trata aí da saidinha dos presos? A discussão é, por enquanto, nos bastidores, viu, Nath? Hoje teve reunião das lideranças dos partidos que definiu aí, os partidos definiram que o PL da saidinha vai ser votado amanhã, quarta-feira. Por que não aconteceu hoje? Porque havia uma divergência do relator, o deputado Guilherme Derrite, em relação à mudança que foi feita lá no Senado. O projeto de lei saiu da Câmara, em 2019 ainda, revogando a lei, totalmente a lei que trata da saída temporária, ou seja, ia acabar de vez com a saidinha. Mas o texto foi para o Senado e aí foi aprovado um outro texto, só que permitindo o acesso à saidinha aqueles presos que estão estudando fora da prisão ou trabalhando, no caso, fazendo algum curso profissionalizante, fazendo faculdade, concluindo ensino médio, enfim. E aí o deputado Derrite, ele pensou, divergiu, mas aí conversando com as lideranças partidárias, principalmente com a bancada da bala, ele acabou cedendo e mantendo o que foi aprovado no Senado. Então, provavelmente, amanhã vai ser aprovado o texto que foi aprovado no Senado.
Então, dessa forma, o PL da saidinha vai para a sanção do presidente da República, assim que for aprovado amanhã. Sim. E aí é que está a grande questão, viu, Nath? Será que o presidente Lula vai sancionar esse projeto de lei, que é de autoria principalmente da bancada da bala? Talvez ele vete totalmente o texto ou algumas partes. Então vamos aguardar, porque a gente ainda está no meio da novela, viu? Nath e Carlão. Beleza, Cadu, sobrou 2 minutinhos aí pra você. Olha, aproveite, tem aí os boa. destaques. Vou usar com sabedoria também, né? Vai lá. Olha, então vamos de rapidinho. Tem uma notícia de bastidor aqui. Agora à tarde, o presidente Arthur Lira fez um acordão com as lideranças partidárias para estabelecer um calendário mais flexível nos próximos dias por causa da Semana Santa, mas também, principalmente, Carlão, por causa da janela partidária. Sim. Que é aquele período em que os parlamentares podem trocar de partido sem serem multados, né, pela lei, por causa das eleições municipais, né? Então ficou estabelecido o seguinte, Carlão e Nath, essa semana provavelmente as sessões vão acontecer no plenário da Câmara até quinta-feira. Hoje já está acontecendo. Vai ter amanhã presencialmente, os deputados estão aqui, chegando devagarzinho, mas estão chegando. E quinta-feira vai ter votação online. Porque como esse acordo ele foi feito agora, então tem muito deputado que já comprou passagem de volta, né? Já na quinta-feira de manhã ou na quarta-feira à noite. Então, para facilitar a vida desse pessoal, o Arthur Lira disse que vai ter votação na quinta, só que online. Ele pode votar pelo celular, pode votar pelo PC, pelo computador, digitalmente, colocando a biometria dele, né? Pelo sistema da Câmara, que é o Infoleg. Agora, na semana que vem, vai ter plenário só na terça e quarta. Semana que vem é Semana Santa, né? Sexta-feira Santa, né? Eu já tô duvidando se vai ter mesmo na terça e na quarta. Na terça e na quarta, não vai ter obrigação de marcar presença aqui em Brasília. Tudo também vai ser digital, viu? Então, os parlamentares vão estar em casa, vão estar em suas bases. Na outra semana, daí no começo de abril, não vai ter nada, Carlão e Nath. Semana livre para que os deputados possam fazer as suas costuras políticas, suas definições em suas bases, fazer aquele pula-pula de partido, e aí o Arthur Lira deixou a outra semana totalmente livre para que os parlamentares possam fazer suas configurações políticas para as eleições municipais. É triste, né? É vergonhoso também, né? Mas acontece sempre nas eleições. Esse acordo foi firmado agora à tarde, então estou passando para vocês praticamente em primeira mão para a gente entender que vai tudo acontecer aí em Manaus também, né? Volto com vocês. Valeu, Cadu. Até amanhã, Cadu. Boa noite. Pra vocês. Tchau, tchau. São 6h52, você no melhor mix do Brasil. 18 horas. Olha só, uma tragédia aconteceu na cidade de Parintins. Um sargento da Polícia Militar do Amazonas matou a mulher de 40 anos, a filha de 19, e tentou matar o filho de 17 anos. O repórter André Meirelles tem mais informações. O André já está ao vivo aqui nos nossos estúdios. Mais uma vez, boa noite, André. O sargento estava afastado das atividades como policial militar. O que teria aí motivado essa tragédia? A polícia já sabe? Muito boa noite mais uma vez a todos os ouvintes também que nos acompanham. Olha, ouvimos hoje a delegada Marna de Miranda, né? Delegada que está à frente desse caso que aconteceu no município de Parintins. Segundo ela, o auto de prisão em flagrante contra o suspeito de crime já foi lavrado, já foi inclusive encaminhado para a justiça com um pedido de representação de prisão preventiva, né? A princípio, todas as testemunhas chaves para esse fato, elas já foram ouvidas. A polícia ouviu o filho sobrevivente da família, um adolescente de 17 anos, menor de idade, e pelos relatos dele, segundo a polícia, não há dúvidas aí de que o suspeito, que é o sargento da Polícia Militar, que está afastado, é o Raimundo Giovanni Matos, 49 anos, tenha praticado esse feminicídio contra Isandra Batista Bentes, de 40 anos, que é a esposa dele, e a filha Izzy Camille, de 19, né? Ainda não tem essa motivação do crime, porque, segundo a delegada, o sargento se reservou o direito de se manifestar ali apenas em juízo, não quis falar ali durante o depoimento, mas apesar dele ter sido apresentado ali na delegacia pela Polícia Militar, ele não chegou, né? Ele não falou ali durante o interrogatório. Isso é um direito que a justiça dá também a todos os suspeitos de crime, né? Inclusive também ele chegou ali no local, ele estava acompanhado ainda também do advogado dele. E segundo a delegada,
através aí de relatos que foram feitos já de investigações das testemunhas, também através das câmeras de segurança, não foi verificado que tinha ali mais de 4 pessoas, né? Porque a família ali era então composta por 4 pessoas, que é o sargento, o suspeito desse crime, a esposa dele e a filha que foram assassinados, e o principal suspeito é o sargento, e esse filho que é sobrevivente, porque, segundo informações, resumindo aqui como é que o crime ocorreu, segundo informações, o filho que foi ouvido também pela polícia, ele ouviu os gritos e em seguida barulhos, e inclusive alguns disparos, né? Ele ficou no quarto ali, ele não saiu com medo, né? Apenas quando o suspeito do crime, que é o próprio pai, esse sargento, bateu na porta, ele abriu, ouviu a voz, mas viu que o pai estava armado e tentou atirar contra ele, mas a arma acabou falhando. Foi nesse momento que houve uma luta corporal e esse adolescente conseguiu aí fugir, pedir socorro. Agora a gente vai acompanhar a fala da delegada Marna de Miranda, né? Falando mais sobre esse PM, né? Porque também ele está afastado, aí seria problemas psicológicos, mas a delegada falou que ele não apresentou até o momento nenhum documento que possa comprovar isso e também comprovar o afastamento dele. O que tinha ali, o que a gente vai acompanhar agora na fala da delegada, é um documento de acompanhamento médico de uma outra pessoa doente, né? Enferma. Vamos conferir a fala da delegada. Ele foi, inclusive já foram identificados, já foram ouvidos, foram as 2 primeiras pessoas, fora a família, que entraram nesse imóvel, que narraram sobre a disposição dos corpos, que narraram a primeira verbalização com esse autor, e que inclusive foi quando o autor falou, aí nós temos uma confissão dele para esse vizinho que disse: eu acabei de fazer merda, por favor, cuide do meu filho. Então nós temos isso como depoimento tanto do menor de idade quanto desse primeiro vizinho que chegou no local. E aí então todo o aparato policial foi acionado, a polícia militar esteve no local, eles conseguiram aí encontrar a arma de fogo utilizada, é uma arma da instituição Polícia Militar. Esse policial militar, ele estava afastado das suas atividades, mas ele estava com um atestado que nós já colocamos a cópia no auto de prisão em flagrante, com a CID, de que era para acompanhar a pessoa enferma. Ele não apresentou até o momento nenhum laudo psiquiátrico ou coisa parecida. 18 horas. Muito bem, aos ouvintes também, Nathalie, Carlão, a gente ouviu a fala aí da delegada Marna de Miranda, né? Delegada da Polícia Civil, que está à frente também desse caso, falando aí sobre essa situação, e a gente vai continuar acompanhando os próximos passos. Beleza, André Meirelles. Olha, a previsão é de chuvas intensas no Amazonas e em grande parte da região norte até o início do mês de abril, hein? Muita água ainda pela frente, segundo o IMET, Instituto Nacional de Meteorologia. A estimativa é que os temporais na região norte superem aí 100 milímetros até a próxima segunda-feira, dia 25 de março, como explica o repórter Felipe Távora, que conversou com especialistas. Não estão descartadas pelo IMET a ocorrência de rajadas de vento e trovoadas. A previsão para a semana de 18 a 25 de março é que as pancadas de chuvas na região norte tenham valores que podem ultrapassar os 100 milímetros, em especial em áreas do Amazonas, Pará, Rondônia e Tocantins. O meteorologista do Laboratório de Modelagem do Sistema Climático Terrestre da Universidade Estadual do Amazonas, Leonardo Vergasta, afirma que o clima está sofrendo influência da zona de convergência intertropical. É uma banda de nebulosidade que atua nessa determinada época do ano, trazendo muita instabilidade aqui para nossa região, trazendo aí as chuvas, né, que estão ocorrendo no presente momento. Contudo, eu destaco que nós ainda estamos sob a influência do fenômeno El Niño. Esse fenômeno El Niño deve continuar atuando no trimestre de março, abril e maio, tá? Seguido aí por um período de transição nos meses de maio, junho e julho. E a precipitação, ou seja, a chuva, tá? Nos meses de março e abril, elas ficarão abaixo da média, tá? No sul do estado do Amazonas, principalmente ali nas regiões do Juruá, do Jutaí e do Purus, e na bacia do Alto Madeira, né? Nas demais localidades dentro da bacia amazônica e dentro do estado do Amazonas, as chuvas deverão ficar próximo do esperado.
Para a semana de 26 de março a 3 de abril, a previsão do IMET para a região norte é de que os níveis de chuva ultrapassem 90 milímetros, principalmente em áreas do Amazonas, Amapá e Tocantins. Felipe Távora para o 18 horas. Você está ouvindo 18 horas. Vamos direto para o editorial 18 horas. Editorial 18 horas. Em meio à crise de pagamentos atrasados, o governador do Amazonas nomeou hoje a 6ª pessoa para a Secretaria de Saúde. O então secretário pediu exoneração depois de dizer de forma indireta que a gestão de pagamentos não era com ele, mas com a Secretaria de Fazenda. Desde o início da gestão foram várias crises que vieram piorando a situação da saúde. Mudaram os nomes, mas fica a impressão de que o governo não mudou a gestão. Gestão que é de exclusiva responsabilidade do governador. É ele quem decide, no final das contas, o que um secretário faz ou deixa de fazer. Mais uma vez, fica patente que o governo estadual não tem priorizado em resolver os graves problemas na saúde. Uma área tão necessária, principalmente para os mais pobres. 18 horas. Para 7:01, Nathalie, boa noite. Boa noite, até amanhã. Boa noite, ouvintes, até amanhã. Você ouviu 18 horas. As notícias do Brasil e do mundo. De volta amanhã.